Carlos Panzan é filho de duas pessoas humildes, o senhor Afonso Panzan e Paulina Luchiari Panzan, que na verdade iniciaram a vida com muita humildade, muito trabalho, muita dignidade, muita honestidade. E eles tiveram 3 filhos, perfeito? E o mais velho, Adalberto, do meio, Odair, e o mais novo sou eu, Carlos Panzan. A vida era tão difícil que acontece o seguinte, que quando meu pai enveredou para, quem sabe, montar uma empresa de transporte, os meus irmãos tinham por necessidade de trabalhar, ou seja, eles trabalhavam durante o dia e estudavam à noite. E daí o único que não teve que trabalhar fui eu. Eu, na verdade, fui estudar, estudei agronomia, sou engenheiro agrônomo, formação, e tudo aquilo que eu tenho maior gratidão pelos meus pais, pelos meus irmãos, que eles fizeram por mim. E desde cedo, apesar de eu não trabalhar, eu posso dizer para vocês o seguinte, eu ganhei dinheiro, porque na minha época de estudante, eu jogava basquete, lá ganhava uns trocos a mais lá, entendeu? Porque meu pai não tinha condições, eu não me lembro quantificar, mas ele podia me mandar 100 dinheiros e para mim jogar basquete eu ganhava 250 dinheiro. Para mim eu estava no céu, entendeu? Eu nas férias, eu trabalhava numa camisaria, em que o Adalberto era o diretor da camisaria em Americana, então no final do ano, que eram as férias, eu ia ajudar nas vendas e ganhava os trocos. Então, quer dizer, isso tudo vem de berço, quer dizer, nada, tudo se foi conquistado, nada foi herdado, né? A única coisa que nós temos de herança é a dignidade, a educação, a sociabilidade que os nossos pais e meus irmãos puderam me dar. Me formei engenheiro agrônomo, tá? Em 1970 e fui trabalhar no governo e com todas as dificuldades que tinha, fiquei 6 anos no governo, passei um concurso até para estudar no exterior, tá? Mas não quis ir porque eu ia para o Japão. Eu desisti, e nessa época, meu irmão Adalberto Panzan, já diretor da TA, me chamou porque eu tinha uma proposta também para trabalhar na Ródia, na parte de venda de inseticida, não era o que eu queria, e daí ele me convidou, assim como 2 primos, o Romeu e o Celso, e falou, como ele bem me chamava, Carlito, vem cá, você não quer trabalhar na TA? E eu falei, sei lá, quer dizer, mesmo em casa, minha esposa falava assim, toma cuidado, você vê esses coitados do seu pai, quanto trabalhou, seu irmão, quanto trabalha. A conviver em sociedade, com outros empresários, com funcionários, quer dizer, foi, na verdade, eu posso dizer que trabalhar com pessoas, para mim, foi muito gratificante. É uma das coisas que eu pelo menos, reputo o seguinte, eu sempre tratei todos meus funcionários como iguais. Eu sempre fui daquele de cumprimentar os funcionários na hora da saída, na hora da chegada, certo? E também é o seguinte, quer dizer, segui muito as orientações do pai, principalmente o do Alberto, que para mim era mais que um irmão, era meu grande amigo, tá? Desculpa. Tá? Sempre tive admiração por ele, acompanhava ele em tudo, entendeu?
E ele me ensinou muito na vida. Tá? Se hoje eu sou quem eu sou, devo aos meus pais e principalmente ao Adalberto. Tá? Ensinou dignidade, respeitar as pessoas, respeitar os clientes, os funcionários, entendeu? Ter interação. E isso realmente eu me realizei na profissão como empresário de transporte, entendeu? E também segui os passos dele, que enveredando por esse trabalho de conscientização, treinamento, formação profissional, que eu acho de extrema importância, né? Porque não quero tirar o desmérito de ninguém dos outros, mas eu posso dizer com certeza que o desenvolvimento do SESC Senac passa muito pela trajetória do Adalberto. Esse não é porque ele era o meu irmão, meu melhor amigo. Essa pessoa tinha uma visão lá adiante, que tem coisas que hoje ainda nós debatemos na entidade, né, que nós não resolvemos, que ele já observava no início da minha carreira, entendeu? Na verdade é o seguinte, quer dizer, quando a gente escuta atualmente o pessoal falar que tem dificuldade em contratar profissionais, motoristas, eu posso dizer que pelo trabalho que eu aprendi dentro da empresa e desenvolvemos dentro da empresa, que era a formação de profissionais, plano de carreira, na verdade a nossa empresa era uma empresa de carga fracionada, que nós tínhamos a matéria-prima, que eram os ajudantes, os conferentes, que você podia qualificá-los, a gente financiava a CNH para ele. Se ele desse certo, se ele não desse, ele ia para conferente, tá? Mas se ele desse certo, tanto é verdade o seguinte, que quando nós, vamos falar, em 2015, por aí, 100% do nosso motorista rodoviário era formado dentro do ATA, porque existia um plano de carreira. Então, quer dizer, isso a gente divulgou, o Adalberto no começo também cedemos instrutores para o SESC Senac, porque ninguém conhecia muito desse trabalho, mas isso é gratificante porque a gente aproximou as famílias da empresa. Hoje, coisa que não acontece, porque eu entendo, primeira coisa, o profissional deve ser muito bem remunerado. Eu posso dizer para vocês que os 40 anos de TA não era a melhor remuneração do nosso motorista, mas a fidelização dos nossos motoristas era um negócio muito legal, tá? Porque a gente dava oportunidade para ele crescer. A gente foi encontrando as dificuldades. Nós temos muito acidente porque montamos uma comissão de trânsito para estudar o porquê, quando, entendeu? Vamos treinar esse pessoal, vamos fazer o rotograma, tá? Trazia a família em finais de semana para acompanhar a vida, né? Falar, olha, onde seu marido trabalha, quando ele vai para casa, ele precisa descansar, ele não pode ficar indo com você no shopping, né? Porque ele vai viajar à noite. Então, quer dizer, tudo isso a gente enfatizou e a gente tinha, vou falar, uma interação da família, funcionário e a empresa. Para vocês terem ideia, nós achávamos que nós éramos o supra-sumo, né? Em termos de formação de profissionais, mas nós começamos a esbarrar num assunto que era o problema da medicina do sono. Então nós fomos buscar orientação, tivemos na USP, também na Escola Paulista de Medicina, inclusive até fiz umas citações do SESC Senac, que existe muita gente pensando nisso, mas só para vocês terem ideia, vamos falar do total de motoristas que nós utilizávamos, 62% sofria de apneia. Nós nem sabíamos que era isso, ou seja, o sujeito não dormia, não estava preparado, quer dizer, não conseguia a jornada. Tinha outros que não tinha hábitos noturnos e nós viajávamos no período noturno. A empresa familiar, ela é muito boa, tá? Eu posso dizer o seguinte, que nós sempre nos demos muito bem, tá?
quer dizer, nós sabemos perfeitamente que até homem e mulher, né, que a gente reza no pé do altar, que é a coisa bonita, né, entendeu? Mas não é sempre assim, né, que é na alegria e na tristeza, né? Mas a sociedade é o seguinte, a gente precisa aprender a conviver com as pessoas e respeitar as pessoas. Não importa se ela seja ruim, cada um tem o seu modo de trabalhar. Então eu sempre pensei, você sabe perfeitamente, que você acompanhou a parte da minha carreira, que eu sempre fui para minimizar as coisas, pôr panos quentes, entendeu? Achar da melhor maneira possível. O empresário tem que pôr o negócio na cabeça, meu amigo. Você já venceu o prazo seu, tá? Vão procurar gente nova, com melhor cabeça, melhores técnicas, melhor tecnologia, entendeu? E temos que aprender junto com eles, tá? Quer dizer, foi as duras penas, mas nós não aprendemos, e mesmo porque você sabe que família nós ficamos naquele, não vem ninguém da família, não vem ninguém, depois vem da família, tá? Então, quer dizer, nós não nos preparamos para isso, entendeu? Eu acredito o seguinte, eu imaginava o seguinte, que, olha, eu já deu meu prazo, quero ir para casa, entendeu? Mas desde que eu tenha uma estrutura parruda, né? Se quiser no conselho, tudo bem, se não quiser também, para mim, tanto fazia, tá? Mas no todo o pessoal não pensava assim, entendeu? Chegou uma hora que é o seguinte, das duas uma, ou você vende, ou você fecha, entendeu? Porque eu não quero, de jeito ou maneira, deixar nada de problemas para os meus filhos, para os meus sobrinhos, entendeu? Para os meus primos, tá? Que, na verdade, é o seguinte, meus pais, meus irmãos me ensinaram, meus sobrinhos, minhas cunhadas, a respeito de dignidade. Eu acredito que chegou a hora que não era para continuar. Eu tive até um sobrinho muito inteligente que, uns tempos atrás, falou: tio Carlito, vamos vender a empresa. E eu, né, teimoso, né, tá, pegado ao coração, né, falei, não é hora, tá. Mas no decorrer do tempo é o que a gente aprendeu, entendeu? E realmente eu posso dizer o seguinte, eu posso ajudar muitas pessoas a respeito de continuidade. Empresa familiar não é fácil, porque eu digo o seguinte, quando você é solteiro, você levanta de manhã, você cumprimenta, dá os parabéns para os seus irmãos, para sua mãe ou para o seu pai. Daí você casa, né? Daí você chega em casa, a mulher começa a falar que você é o sacrificado da empresa, né? Eu sempre falei isso, até o Adalberto falava isso comigo, e eu falava, quando nós tivemos problemas lá internos de diretores, eu falava, meu amigo, tanto eu, como o Celso, como o pai dele, como o Adalberto, como o seu Hugo, para eles, a mulher dele acha que a empresa não existiria sem eles, não é verdade? Tá? Então, quer dizer, a gente precisa entender essa interação, entendeu? E trabalhar a cabeça. É difícil? É, entendeu? Mas não é impossível. O povo que não tem memória não tem história, entendeu? Então, quer dizer, eu acredito piamente o seguinte, as outras empresas, os outros empresários passaram por essas decisões, por esses percalços, até falar, olha, esse deu certo, por que deu certo, entendeu? E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, a TA, para mim, era espelho para muitas empresas, não tenho vergonha de dizer, não, tá? Nós fizemos o possível e impossível para nos manter no top, realmente tecnologia, como fala, treinamento, tudo, sem sombra de dúvida, nós não perdíamos para ninguém, tá bom? Só que a hora que você vê que você está deteriorando a empresa, por quê? Você não tem a rentabilidade, você não consegue reverter essa situação, ou você põe um profissional à altura que possa, nós tivemos, você sabe disso perfeitamente, nós tivemos
consultor, né, por uns tempos e tal, mas até nisso eu aprendi que tem que ter consultor. O consultor você tem que acertar o seguinte, falar, ó, quando eu começo, quando que é o meio, quando que é o fim. Tá? Esse negócio de deixar, não, porque eu vou ver daqui 6 meses, 1 ano, precisa ter prazo. Isso, para mim, é super importante. Então, todo mundo perguntava, por que você não vai para a entidade, né? Eu falei, a gente precisa trabalhar, né? Entendeu? Quer dizer, 2 fora da empresa, né? E daí eu fui para o sindicato, presidente do sindicato, com a motivação para mudar status quo, para a gente mostrar para a sociedade o quanto a nossa atividade é essencial, o quanto nós somos importantes, o quanto nós somos responsáveis, que fica aparecendo sempre, a vida inteira toda, que era o seguinte, a gente era olhado, vamos falar, os filhos do transportador, como o filho do caminhoneiro. Eu me lembro que minhas filhas começaram a estudar, né? Falavam, o pai dela tem empresa de transporte, né? Que já ficava aquela ideia, né? Que eu andava de chinelo havaiano, né? Toalhinha no pescoço, tá? Então, quer dizer, o importante é essa reestruturação, mostrando a que nós viemos e onde nós podemos chegar, tá? Nós precisamos melhorar muito ainda, mas temos muitas barreiras porque tem dificuldade de se formar, como fala, dirigentes, tá? Que pensam para o setor, tá? Então, quer dizer, precisa começar a ter regras, por exemplo, nas entidades que pode ser eleito uma vez e uma única reeleição, e não o pessoal ficar ad eterno, né, nas entidades, porque vai acontecer que nem aconteceu na empresa, né? Vai ficando velho e tal, e não vai dando resultado, tá? Então fica por isso mesmo. Só que eu não tenho a fórmula na entidade, mas eu reputo o seguinte, nós precisamos divulgar mais o nosso setor. O meu maior legado que eu pretendo deixar é a reestruturação das nossas entidades, tá? Principalmente no estado de São Paulo, porque do jeito que está, tem poucos associados, essa situação não se sustenta. Então, quer dizer, nós estamos estudando a possibilidade do que é que vai atrair mais associado para a entidade. Nós precisamos saber o que o transportador espera do sindicato. Porque a ideia dessas empresas é o seguinte, o que você presta de serviço para esse pessoal? A ideia do cara lá é o seguinte, eu só preciso do sindicato quando tem a convenção trabalhista ou quando me dá uma puta dor de barriga, entendeu? Daí ele vai procurar um sindicato. Mas o que nós prestamos mais para ele? Tá? E eu quero e tenho certeza do seguinte, que daqui 3 anos e meio, se não for totalmente, mas vai estar bem encaminhado, pelo menos no estado de São Paulo, essa alteração na estrutura. Qual a visão que o empresário tem da entidade? O empresário tem da entidade que nós estamos aqui só para fazer festa e aproveitar. Entendeu? Essa é a coisa. Então, você tinha essa visão quando você não participava? Tinha. Tanto é o seguinte, quer dizer, quando o Adalberto assumiu, eu falei, puta, Adalberto, você não é não, esse cara fica te enchendo o saco e tal, perdendo seu tempo, né? Tá? Chegava a falar, por que não juntar tal entidade, né? Porque a gente pagava, né? Mensalidade. Hoje não tem condições de pagar, né? Mas antigamente a gente pagava mensalidade em todos os sindicatos onde nós operávamos. Entendeu? Acabou esse negócio, não tem mais condições. Por quê? O transporte, ele foi, como fala, se refinando, e os embarcadores também. Tá? Na verdade, é o seguinte, quem não acordou para isso, porque antigamente você ia negociar o frete seu, era com o encarregado do armazém, né, que você falava, o frete, isso. Né, de uns 20 anos para cá, é o seguinte, você vai conversar com o cara lá que faz compra, certo? Ele senta lá na mesa, lá, ó, sou PhD nisso, papapá, ele te dá um baile,
né? Você sair de lá ainda falando assim, puta que lá mesmo. Não é verdade mesmo, ele tem razão, né? Por quê? Porque o nosso conhecimento ficou restrito àquele nosso conhecimento. Eu entendo o seguinte, essa abertura do SESI Senag na base, mas principalmente do ITL, com esses cursos de graduação, pós-graduação, começa a abrir novas perspectivas para o setor. Eu acredito que o empresário, que é só empresário, ele tem dificuldade de ser um bom empresário e participar da entidade, tá? Nós devemos pensar logo mais, né, nessa reestruturação das entidades serem mais profissionais e menos paternalistas. Tá? Nós olhamos muito para o nosso umbigo para tomar certas decisões, tá? E isso realmente, quer dizer, afasta o empresário das entidades, porque eles não se veem representados, porque eles entendem que, olha, a carga fracionada tem a força por causa disso, a carga lotação, entendeu? Quer dizer, precisa conhecer mais o empresário, as entidades, mas não é fácil trazer esse pessoal para dentro de casa. Não sei se eu vou estar vivo para ver, mas que as entidades, para mim, deviam ser profissionalizadas. E, na verdade, é o seguinte, acredito que o transportador é um cara teimoso mesmo, sabe? Quer dizer, sofre as coisas, as consequências, entendeu? Chora sozinho, ri sozinho, entendeu? Mas, quer dizer, é um batalhador. Eu posso dizer que é um herói também. Aí nós precisamos dar orientação para esses caras, mesmo que sejam mais velhos, tá? Que chega num momento que, meu amigo, se não está dando certo, vamos parar. Né? Vamos vender a empresa, quer dizer, nós somos daquele que nós não temos vontade de trabalhar, sabe? Mas está dando prejuízo, mas nós estamos lá trabalhando, entendeu? Nós precisamos mudar a cabeça do empresário, tá? Trabalhar tá bom, mas trabalhar o tanto que a gente trabalhou, entendeu? E, na verdade, ver escapar as oportunidades, que nem aconteceu com a gente, tá? Não é frustrante, mas estou falando, mas eu queria isso para os meus filhos, tá? Nem para os meus sobrinhos, mas os meus sobrinhos são cabeça também. Empresário, no final do dia, você se sente feliz como dirigente sindical? Muito. Vale a pena? Muito. Quando você sabe de onde vem, começa a descobrir para onde vai. Fundação Memória do Transporte. Confederação Nacional do Transporte.